No meio da floresta perto de um grande lago, vemos uma bela moça que, sorrindo, diz para Johnny acordar. Tudo era apenas um sonho e o rapaz é acordado pelo som do celular com a chegada de uma mensagem de texto. Uma moça chamada Kitty diz a ele que seus amigos estão a caminho. Dentro da casa é possível ver que o rapaz tem interesse em pintar miniaturas e sua mesa está cheia de modelos e tintas. À primeira vista, ele parece ser um adolescente comum do último ano do ensino médio. O rapaz começa a arrumar uma mochila para a viagem com seus colegas de classe. Ele coloca uma machadinha, roupas e, é claro, uma pequena garrafa de água. Johnny amarra uma bandana na testa, sorri para si mesmo no espelho e sai. Na moldura de madeira em frente à saída estão penduradas fotos antigas da represa local e um recorte de jornal sobre um incidente no lago próximo. O rapaz sai de casa e se encontra com seus amigos, uma delas é Kitty. A moça que apareceu em seu sonho o recebe, juntamente com mais 4 estudantes do ensino médio. Um deles é Matt, o namorado de Kitty. Johnny se senta no banco atrás e Simon, irmão de Matt, dirige. Zack, o outro membro do grupo, decide filmar a viagem em vídeo. O rapaz é apaixonado por cinema e planeja estudar para ser cineasta. Os rapazes zombam dele pelo fato de ele ainda não ter tido um relacionamento. De repente, Kitty e Matt começam a se beijar no banco da frente e distraem o motorista. Simon mal consegue segurar o volante, mas evita um acidente frontal. Os amigos ficam assustados, mas o motorista desajeitadamente pede desculpas. Quando o carro se aproxima da cancela, Johnny sai com as chaves para abrir o grande cadeado. Enquanto ele faz isso, os amigos jogam bombinhas aos seus pés como brincadeira. Kitty parece estar prestando atenção especial a ele, mas Matt a interrompe. Quando os portões se abrem, os estudantes continuam sua jornada e chegam à margem. Um pequeno ancoradouro está escondido na floresta. Os turistas descarregam suas coisas, suprimentos e sacos de dormir, e caminham até o barco que está escondido por perto. Nesse momento, Zack apresenta sarcasticamente todos os membros da expedição, incluindo Debbie, a qual é animada e pronta para se defender, nunca levando desaforo para casa. Os rapazes chegam ao barco e retiram a lona. O barco pertencia ao avô de Johnny e é bastante pesado. Mesmo assim, os estudantes arrastam o barco até a água. Kitty lamenta que não há sinal de celular no Lago Negro, onde o grupo pretende descansar. Em resposta, Johnny lhe dá um amuleto caseiro com um cordão. O rapaz está preocupado com o fato de a escola ter acabado e Kitty ter ficado com Matt, mas a garota apenas sugere que ele não se exclua para que ela não se arrependa de tê-lo convidado para a viagem. A conversa constrangedora é interrompida pelos amigos que estão arrumando as coisas. Kitty devolve o presente a Johnny, agradecendo e prometendo usar o amuleto mais tarde, perto da fogueira. Nesse momento, Kitty se retira para se juntar aos colegas e o rapaz é abordado pelo Sr. Parks, um morador local que diz que está nas proximidades consertando o motor de seu carro. O velho o adverte sobre a viagem, mas Johnny promete garantir que ninguém caia na água. Parks diz que a água é perigosa e que trazer amigos aqui foi um grande erro. Johnny responde que compreende a responsabilidade e garante que tudo ficará bem, mas o velho, ao partir, promete voltar e verificar como as coisas estão indo com os viajantes. A entrada na água ocorre sem incidentes. Os formandos partem para a ilha para passar um tempo juntos antes de irem para a faculdade. Matt se senta nos remos e todos os novos marinheiros seguem para a ilha vizinha. De repente, Johnny nota algo suspeito na água. No entanto, não demonstra preocupação. Matt para o barco e sugere que todos nadem. Johnny pede para deixar essa ideia de lado e continuar o caminho porque a água está fria. Kitty, seu namorado e Rick não dão ouvidos aos argumentos do rapaz e decidem mergulhar. Tudo está sendo filmado por Zack. Então os amigos saltam na água ao mesmo tempo. Depois do mergulho, todos emergem em segurança e brincam na água. Johnny observa com apreensão o que está acontecendo, mas nada parece dar motivo para a preocupação. Simon decide acender um fogo de artifício e tomar alguma bebida. Johnny então segue seu exemplo, mas antes de pegar a lata, coloca o amuleto de Kitty. Zack o filma e, por causa disso, tem sua lente respingada pela bebida. De repente, algo começa a balançar o barco por baixo. Logo, os amigos percebem que quem está balançando o barco é Matt. Ele toma um gole de bebida e nada até as garotas. O nado continua sobre os protestos de Johnny. Enquanto isso, Debbie e Kitty na água relembram os velhos tempos, mas a conversa delas é interrompida pelo namorado de Kitty, que emerge da água com tudo. Assim que ele alcança seu objetivo, o barco começa a balançar violentamente. Os 3 amigos que ficaram no barco chamam os outros, mas eles não têm pressa. Desta vez, Johnny percebe a causa da agitação e ele vê uma criatura bizarra passar por baixo deles. Diante dos olhos de Johnny, ela vai em direção aos amigos nadando. Algo puxa as pernas de Kitty e Matt. Somente neste momento, o trio decide voltar. Todos conseguem chegar ao barco e subir a bordo. Matt e Simon pegam os remos e tentam encontrar a causa de seus problemas. Eles batem na água, mas veem apenas uma sombra grande e estranha. Inesperadamente, o habitante do lago agarra o remo de Simon e o arrasta para baixo da água.
Quando Debbie tenta pegar o remo, um predador gigante morde seu braço. Uma grande ferida é aberta em seu braço, de onde o sangue jorra. Debbie percebe que a artéria braquial foi atingida. Eles improvisam um torniquete com o cinto dela e apertam acima do ferimento, mas isso não é suficiente. Então Matt aperta o braço dela com outra corda. Em seguida, os amigos tentam pegar o remo, mas em vão. A criatura quebra o remo ao meio antes que Matt possa pegá-lo. Nesse momento, Debbie desmaia e falece. No entanto, seu braço fica acima da superfície da água. Gota a gota, o sangue dela cai no lago. O cheiro chama a atenção da criatura, mas o namorado de Kitty consegue puxar o braço da falecida antes que seja tarde demais. Assim, os amigos se encontram no barco com o corpo de Debbie. Simon tenta remar com o remo, mas o barco se move muito devagar. O peixe gigante ataca a lateral do barco, depois se vira e prepara um novo ataque. O remo que Simon está segurando é mordido pela criatura, fazendo com que a madeira fique com uma ponta afiada. Simon enfia violentamente a madeira afiada na cabeça da criatura, no entanto, depois do golpe, ele acaba caindo na água. O rapaz é puxado de volta para o barco, mas o peixe ferido não desiste. Os ataques da criatura se tornam tão fortes que fazem um pequeno buraco no barco. Por alguns minutos, o predador se afasta e os jovens decidem o que fazer. Johnny fica sentado na borda o tempo todo. Em determinado momento, Matt decide perguntar a ele o que ele sabe sobre aquele lugar. Simon continua o interrogatório com raiva e agressividade. Ele então nota o amuleto do rapaz. Sob a ameaça de ser jogado na água, Johnny confessa que ouviu a antiga lenda sobre o lago que mencionava a criatura. No entanto, ele também diz que esperava que os colegas simplesmente atravessassem o lago tranquilamente e se divertissem do outro lado. Kitty percebe que seu amigo acredita na lenda, já que ele estava tão determinado a dar o amuleto como presente. Os outros participantes da viagem começam a acusar Johnny pelo que aconteceu. Zack sugere jogar o corpo de Debbie na água para distrair a criatura. Matt e Simon apoiam a ideia. Kitty se opõe e Johnny concorda depois de hesitar. Os adolescentes decidem empurrar o corpo de Debbie na água e remar o mais forte que puderem em direção à margem enquanto o monstro come. Inicialmente, o corpo inerte de Debbie flutua na superfície, mas logo a criatura o arrasta para o fundo. Esperando o momento certo, os estudantes remam com todas as suas forças, mas a vantagem deles logo acaba. O barco percorre uma boa distância, mas não muito longe. O peixe não tem pressa de atacar e o grupo decide que é hora de esvaziar a água do barco. O buraco era pequeno, mas permitia que a água entrasse lentamente. Matt vai até a proa e rema com a tampa arrancada do cooler térmico, enquanto os outros continuam a retirar a água com as mãos. A criatura não deixa esse movimento passar despercebido e se aproxima silenciosamente, arrancando a tampa das mãos do namorado de Kitty. Os rapazes decidem distrair o monstro com a comida do cooler térmico. O peixe não fica particularmente impressionado com o banquete, mas apreciou as mãos de Simon e seu irmão na água. O monstro se aproxima diretamente dos rapazes, sendo visível de longe graças à barbatana que sai de suas costas. Quando a criatura se aproxima perigosamente, os rapazes param de remar. Zack diz que a única coisa que funcionou até agora foi distrair a criatura com o corpo de Debbie. Ele acusa Johnny novamente pelo que aconteceu. Isso gera a ideia de usá-lo como isca e manobra de distração. Matt decide que seria justo votar em quem deixará o barco. Antes de fazer isso, Zack sugere que todos apresentem um argumento em sua defesa. Kitty argumenta a favor de permanecerem juntos, remando com as mãos e não recorrendo aos extremos sugeridos. Quando o peixe começa a bater com mais força no barco, os rapazes ficam nervosos com o que está acontecendo. Kitty vota para que Zack deixe o barco. Simon e Matt dizem que precisam dele na equipe para remar e se opõem a Johnny. Zack, por outro lado, tenta afirmar que tem um futuro promissor à frente, por isso deve sobreviver. Ele deixa claro que, ao contrário dos outros, acredita ser mais digno de sobreviver. Zack também acredita que é capaz de realizar grandes feitos no futuro, ao contrário de seus colegas. Ele continua culpando Johnny pelo que aconteceu. Kitty diz que planeja se tornar cantora e também merece uma chance de sobreviver. Johnny não diz nada em sua defesa. A votação começa. Johnny e Zack estão empatados. O voto decisivo é dado por Matt. Ele justifica sua escolha dizendo que Zack morrerá imediatamente enquanto Johnny tem chances de sobreviver. Com isso, Johnny se levanta e diz que voltará para buscar Kitty e em seguida pula na água e logo desaparece de vista. O rapaz vem à tona e a criatura nada indo atrás dele. Após outro mergulho, ninguém aparece na superfície. Enquanto isso, os rapazes remam desesperadamente e retiram a água do barco. Kitty culpa todos por não serem tão verdadeiros e altruístas quanto Debbie e Johnny. Ela é especialmente crítica a Zack, que continua sendo egoísta e não em vão, já que ele continua agindo de forma extremamente egoísta. A discussão é interrompida por Matt, que tenta acalmar a todos, mas Kitty acusa o namorado de ter ido contra sua vontade durante a votação. Diante disso, o namorado se pergunta o que eles tinham em comum com Johnny, mas a polêmica é interrompida novamente pela criatura.
No fundo do barco, os adolescentes encontram fogos de artifício. Alguns deles estão molhados, mas outros estão prontos para uso. Então Simon sugere usá-los contra a criatura. O monstro marinho não parece se assustar, no entanto, o mesmo não se atreve a se aproximar por um tempo. A criatura contorna o barco pelo lado oposto e se afasta a uma distância considerável, mas assim que os projéteis se esgotam, ele retorna. Desesperados, os amigos se sentam no barco vazando e decidem jogar alguém na água como isca novamente. Desta vez, Zack acha que a distração não é tão eficaz e tenta se defender de todas as maneiras. Os irmãos se preparam para jogar o covarde ao lago, mas ele começa a gritar algo sobre Kitty. No entanto, isso não muda nada. Zack leva um soco no rosto e depois é jogado no lago. Por um tempo, ele tenta se agarrar ao barco, mas recebe pisadas nos dedos. Em vez de nadar até a margem, ele começa a xingar a criatura e gravar tudo na câmera. Eventualmente, o rapaz desaparece sob a água, quase sem resistência contra a mandíbula da criatura. Durante todo esse tempo, os jovens remam desesperadamente. Apenas o braço decepado do aspirante a cineasta aparece à superfície com a câmera. Enquanto isso, Johnny chega à margem. Próximo dali, ele encontra um barco a motor. Enquanto isso, dentro do barco, as relações entre os dois irmãos e Kitty continuam a se desenrolar. Matt fica em silêncio por um longo tempo e pensa em Zack. Acontece que eles são amigos desde a terceira série. O rapaz está claramente ficando nervoso e começa a entrar em uma longa nostalgia. Os amigos decidem não desistir e encontram uma machadinha de Johnny no fundo do barco. Então Matt ameaça matar a criatura, cortá-la e comê-la. Simon começa a remar com o cooler, mas a criatura ataca e o arranca das mãos do jovem. Em seguida, a criatura ataca a lateral do barco onde estão os adolescentes. O buraco aumenta drasticamente de tamanho e novos vazamentos aparecem. Kitty pega a machadinha e desfere vários golpes na criatura enquanto os irmãos aplaudem. Neste momento, Johnny se aproxima dos jovens no barco a motor. No entanto, ele não quer levá-los consigo, apenas rebocá-los de volta à margem. O rapaz teme por sua vida e hesita por um longo tempo, mas no final lança a corda para seus amigos. No entanto, os planos dos jovens estão condenados ao fracasso. A criatura marinha se aproxima do barco a motor de Johnny e atinge o casco com força. Devido ao ataque, o barco começa a girar e a corda começa a sufocar o rapaz. Kitty inicialmente queria libertar o rapaz, mas isso significaria que ela teria que desengatar seu barco. Então não concorda com a ação e com isso Johnny desmaia devido à asfixia. Quando os infortunados turistas tentam puxar seu barco, ele vira. O trio fica novamente na situação inicial, com a criatura circulando ao redor deles. Todas as tentativas de trazer o barco virado de volta falham. Simon grita desesperadamente para o lago e seus amigos perdem as esperanças por um tempo. A criatura desaparece nas profundezas e até mesmo a parte de sua barbatana das costas fica fora de vista. Mas em certo momento, a criatura percebe o cadáver de Johnny e se aproxima dele. No entanto, estranhamente, o corpo do rapaz não interessa à criatura. Os amigos, a princípio, caem em um desespero ainda maior. Mas então Simon usa a machadinha para cortar as tábuas do barco. Elas se tornam bons remos e os três começam a remar. A criatura não os incomoda, mas a tensão entre os três começa a esquentar. Matt lembra das palavras de Zack sobre sua namorada e irmão. Ele para de remar e começa a questionar Kitty e Simon. Ele quer saber o que eles estavam fazendo na academia quando foram filmados pelo cineasta curioso. Kitty tenta dizer a ele que Zack falou aquilo para obter vantagem e uma chance de sobrevivência, pois se ele era o único amigo de Matt desde a infância, porque o cinegrafista não contou o que aconteceu antes. No entanto, seus argumentos não convencem o namorado e ele continua pressionando o irmão. A criatura se aproxima e Matt sugere realizar uma última votação e jogar mais uma pessoa na água. Finalmente, Kitty admite que ficou com o irmão de Matt, e Simon confirma o fato. Uma briga começa entre os dois rapazes bem no meio do barco. Eles tentam lutar e Simon afirma que a moça planejava ficar com ele depois de tudo. O barco balança sobre a briga dos dois rapazes robustos, mas de repente eles param a briga. A criatura do lago está nadando à distância e não interfere no momento. Matt se afasta de seu irmão. Ele diz que Kitty estava tentando fugir de sua pacata vida de todas as maneiras. Primeiro, ela considerava Matt seu bilhete de sorte pessoal, mas assim que Simon conseguiu uma bolsa de estudos, ela imediatamente se aproximou dele com flertes e outras formas de atenção. Assim, os irmãos decidem jogar Kitty na água. Simon a ameaça com a machadinha. A moça tenta separá-los e fala sobre qual dos irmãos era o homem mais intenso e habilidoso do que o outro. Matt não dá ouvidos e já a joga na água. Kitty tenta subir de volta para o barco meio afundado, mas é golpeada nos dedos por Simon, assim como Zack anteriormente. Simon permanece inflexível e a moça mergulha sobre o barco e desaparece na água. Os irmãos começam a brigar novamente e em um momento Matt quase é atingido nas costas pela machadinha nas mãos do irmão negligente. No entanto, Matt entra em ação. Ele agarra seu irmão e começa a lutar com ele. Enquanto isso, o barco continua a encher rapidamente de água e afundar.
Simon, ferido na testa, cai na água. Ele está sangrando, mas mantém a cabeça acima da superfície. Matt decide ajudá-lo e o puxa para fora da água. Ambos estão muito exaustos, mas nadam em direção à margem. Inicialmente, a criatura não presta atenção neles, mas depois começa a persegui-los lentamente. Simon decide deixar seu irmão para trás e o empurra direto para a boca da criatura, dizendo última votação. Matt tenta resistir à criatura até o fim, mas também é engolido vivo. Kit, por outro lado, sobreviveu se escondendo sobre o barco e depois emergiu para se agarrar ao casco do barco virado de Johnny e fica lá quietamente. O corpo de seu amigo, estrangulado pela corda, flutua ao lado dela. Ela alcança o amuleto em volta do pescoço do falecido. Assim que o pingente é retirado do pescoço de Johnny, a criatura come o corpo dele. Kit hesita por um tempo, mas depois entra na água e começa a nadar apressadamente em direção à margem. No entanto, ela não está sozinha, pois Simon a segue saindo do lago. Ele está tendo uma conversa estranha com Kit e diz que apenas ela o entendia. Kit tenta se afastar do lunático, mas ele a agarra pelo pescoço. Então ela revela que viu Simon matar seu próprio irmão. Simon a acusa de ter escolhido Matt no final, mas Kit tenta convencer Simon de que o ama. Inesperadamente, os jovens começam a se beijar apaixonadamente na água rasa, porém, em certo momento, o beijo se transforma gradualmente em estrangulamento de Kit. Simon aperta o cordão do amuleto em volta do pescoço dela e se recusa a soltar a testemunha viva do que aconteceu. A garota é salva quando o cordão se rompe. Por um breve momento, ela recupera sua liberdade e tenta escapar da água, mas logo Simon a alcança e começa a afogá-la. Ele termina seu ato sombrio ali, e em seguida a puxa de volta e diz que ela nunca deixará aquele lugar, abraçando seu corpo sem vida. De repente, os faróis se acendem na margem a alguns metros de distância. Na luz, Simon se destaca claramente na água com o corpo de Kit em suas mãos. O velho Parks, amigo de Johnny desde o início do filme, chega ao lago e começa a fazer perguntas ao único sobrevivente. Ele diz que o avô de Johnny, assim como ele mesmo, era uma pessoa boa. Parks ouve com incredulidade a história de Simon sobre o monstro e diz que as crianças não acreditam mais nesse tipo de coisa. Ele tira a câmera de Zack do bolso e reproduz o último vídeo nela. Aparentemente, a mesma foi levada para a margem pela correnteza. O velho diz que tem observado Simon por um tempo e não acredita que ele tenha tentado salvar seus amigos. Observa que não só a câmera foi parar na margem, mas também muitos outros objetos. Ele acredita que Matt e seu irmão eram filhos de um empresário rico que é dono de metade da cidade. Parks também acha que a elite jovem poderia ter escapado impune. No entanto, ele não está disposto a deixar as coisas assim. As súplicas e soluços de Simon não o convencem. Parks lentamente aponta uma arma para o sobrevivente e o convida a voltar para a água para testar sua sorte. O primeiro tiro do velho atinge a água perto do pé de Simon, porém o segundo tiro atinge a perna dele. O rapaz grita de dor, mas não recua. Ele tenta sair da água, mas o velho atira perto dele e não permite que ele se levante. Após outro tiro, o rapaz começa a nadar em direção ao centro do lago e desaparece na escuridão. Momento seguinte, seus gritos agonizantes ecoam pela área. A criatura o alcança e deixa várias feridas profundas e sangrentas nele. Simon tenta novamente chegar à margem, mas é arrastado e devorado pela criatura. Enquanto isso, Parks volta para o carro e o amuleto em forma de presa da criatura permanece na água, no lugar onde os 6 jovens foram ceifados.